Hoje você vai descobrir o porquê você está perdendo dinheiro escolhendo a corretora internacional errada para montar a sua carteira internacional. Fiz um vídeo inteiro para te preparar para essa situação. E esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeira parte, vou falar justamente desse problema, porque você pode estar perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa na hora de mandar os seus dólares para os Estados Unidos e montar a sua carteira. A gente vai falar do debate se você deveria mesmo estar cogitando investir direto no exterior, ao contrário de outras alternativas, por exemplo, investindo aqui mesmo no Brasil. E a terceira parte do vídeo é justamente falar das plataformas, das corretoras, quais são as melhores, quais são as piores e que critérios você deveria analisar para escolher a melhor corretora para você comprar dólares. Primeiramente, vamos falar do porquê que você está perdendo dinheiro hoje mesmo e às vezes você nem tenha se dado conta disso. Primeira parte do nosso vídeo, perdendo dinheiro. Vamos falar sobre os custos que impactam o seu bolso. De maneira geral, quando a gente quer fazer um investimento internacional, a gente paga 2 custos principais para fazer o nosso dinheiro chegar lá nos Estados Unidos. O dinheiro não aparece magicamente lá. Você precisa pagar pelo serviço de remessa cambial. E aqui tem muitos custos. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda baliza aqui pelo custo menos pior. Então a gente paga o valor do spread cambial. E apesar de ter essa palavra difícil, spread, nada mais é do que o custo que a corretora te cobra para mandar o seu dinheiro. E num processo de envio de câmbio, o governo também te cobra. Aí não é nem uma decisão da corretora, não é culpa dela essa parte do IOF, mas o IOF. Hoje em dia, e você vai ver com mais detalhes quando eu falar das corretoras, a gente tem em média um custo de spread cambial na casa dos 2%, mais um IOF de 1,1. E vamos lembrar, se você está mandando uma remessa para investir, que é o objetivo aqui desse vídeo, o IOF é 1,1. Se você estiver mandando uma remessa de dinheiro para usar no seu cartão viagem, por exemplo, o IOF é maior, é 3,5. Por isso que quando você vai efetivar a sua remessa, as plataformas costumam perguntar para você se você está mandando dinheiro para investir ou para utilizar ali com um cartão viagem, por exemplo. Vamos considerar o caminho do investimento, que totaliza um custo aproximado aqui de 3,1%. Grosso modo, isso significa que se eu quero comprar 100 dólares, eu vou acabar conseguindo comprar, na verdade, algo perto de 97 dólares, porque eu deixei aqui perto de 3% na mesa. Poxa, Raiz, mas eu quero mandar 100 dólares, acabo pagando ali 3 dólares de custo, não me parece um valor muito grande, 3 dólares. Qual que é o impacto disso no seu bolso? São mais de 10 anos para você recuperar esse dinheiro que você deixa na mesa logo na largada. Isso em comparação às outras alternativas que existem e que você pode utilizar para investir no exterior. Se eu tivesse que fazer então uma comparação entre esses 2 caminhos, um ETF que eu posso comprar aqui no Brasil, que vai me dar exposição às maiores empresas do mundo, por exemplo, um ETF de S&P. Temos vários na Bolsa Brasileira, tem GPUS11, tem IVVB11, SPX11, várias opções. Mas eu poderia comprar um ETF de S&P direto lá fora. Falando de custos, a principal diferença é que normalmente as taxas de administração do ETF no Brasil vão ser maiores. Lá fora, baratinho. Isso fisga os investidores que pensam só na taxa de administração. Poxa, Raiz, eu vou comprar um ETF de S&P no Brasil com uma taxa de administração ali perto de 0,20. Nos Estados Unidos é 0,03. Um ETF que faz a mesma coisa. Vou nem pensar, vou direto lá fora. Calma lá, vamos ver essa diferença. Vamos simular aqui como se a gente tivesse um ETF de taxa de administração um pouco mais salgada mesmo, 0,20% de custo, lá fora, baratinho. 0,03%, né? Uma fração do custo. Só que aqui eu compro na corretora que eu já tenho conta aberta no Brasil mesmo, na XP, no BTG, na Orma, qualquer que seja a tua corretora. E lá fora você precisa passar por um processo antes, que é esse que eu acabei de explicar, de fazer os seus reais virarem dólares, antes de você conseguir comprar um ETF lá fora. Então a gente precisa considerar que no caminho do seu dinheiro, você já tomou uma mordida. Então a simulação que eu quero mostrar para vocês é pegando aqui a compra de 10 mil dólares, simulando um ETF de 0,20 contra um de 0,03, num prazo longo, 25 anos de simulação, com uma rentabilidade média por ano de 10%. Isso é para a gente ver, de fato, os efeitos. Longo prazo, com uma rentabilidade boa, que é o histórico que os Estados Unidos normalmente nos apresentou. E olha a grande diferença. Se eu quisesse investir ali os 10 mil dólares no ETF no Brasil, como eu não tenho que pagar por nenhuma conversão, e eu tô aqui deixando de lado um custo de uma eventual taxa de corretagem, eu compro os 10 mil. Agora, lá para fora, eu vou ter que deixar um dinheiro no caminho. Então, eu quero investir 10 mil, acabo investindo na prática 9.690 dólares. Então, eu já não tenho mais a mesma quantidade inicial de dinheiro que eu gostaria. E é aqui que você deixa dinheiro na mesa. Você parte de um ponto de partida atrás. Sabe numa corrida, aquele corredor que começa na frente, tem um que já começa
começa uns metros atrás, você já sai alguns metros atrás. E quanto tempo então demora para esse corredor fechar essa diferença? Aí você vai ver na tela uma simulação que mostra que esse tempo é maior do que 10 anos. Nessa simulação em específico, você está vendo na tabela, rachurado ali, o número 15. Então, levou-se 15 anos para que o investimento feito direto nos Estados Unidos recuperasse esses metros que ele começou atrás para se tornar equiparável a uma alternativa que já está aqui disponível no Brasil. Então, a gente não pode olhar só para a taxa de administração do ETF, senão a gente concluiria sempre que é melhor investir lá fora. O custo, ele é importante. Eu tô falando aqui para vocês. E pessoal, isso que eu tô mostrando é para cada aporte. Eu simulei um aporte feito, que ficou rendendo por 25 anos. Então, cada aporte que você fizer, e a gente estimula que você invista sempre, vai sofrer esse efeito. Você podia me perguntar, Arraes, se eu conseguir diminuir então esse custo? Aí você melhora bastante a situação. Quanto menor o custo você pagar para mandar o teu dinheiro, menos anos vai levar para você melhorar essa relação, essa comparação que eu tô trazendo. Esse é o principal ponto que você deveria olhar na hora de escolher a corretora ideal para você comprar dólares. Isso me dá o gancho para a gente entrar no ponto 3 dos temas que vão ser falados no vídeo de hoje, a escolha da melhor corretora para você. Quando a gente vai analisar corretoras, a gente quer analisar principalmente 2 critérios sobre cada uma: serviços e, é claro, custo. E as corretoras que eu separei para a gente falar aqui hoje são Avenue, Banco Inter, XP Internacional, Nomad, BTG Internacional e Interactive Brokers. E desde já eu vou te passar uma mensagem que é importante. Não é tão fácil encontrar informações sobre esses serviços. É uma briga que eu tenho com essas corretoras de serem cada vez mais transparentes. Então, algumas das informações que você vai ver ao longo dos próximos minutos, a gente só conseguiu obter que a Finclass tem entrada e tem a possibilidade de falar direto com os responsáveis por esses projetos lá nas corretoras. Então, separei aqui na minha luzinha mágica as corretoras lado a lado e a gente vai fazer uma avaliação aqui, principalmente em cima da qualidade do serviço e custo. E desde agora eu já falo, se eventualmente a gente tiver algum xizinho no nível de serviço ou de custo, não quer dizer que a gente está eliminando essa corretora. A gente só está querendo dizer que essa não é a principal força dessa corretora e que você deveria ter em mente o que você perde e o que você ganha em cada uma. Vamos falar primeiro da mais conhecida dessas corretoras, a Avenue. Foi a primeira entrante no mercado brasileiro, a primeira empresa a oferecer um acesso direto para investidores brasileiros no mercado norte-americano. Então, por ter começado antes, isso possibilitou que eles tivessem um maior crescimento, um maior tamanho de mercado atualmente. E hoje é a plataforma que eu considero com a melhor UX, que é a experiência de usuário, tudo organizado, é fácil de você localizar, é uma boa plataforma em termos de serviço. E também é uma plataforma muito completa a nível de produto. Então na Avenue você consegue investir não só no home broker habitual de comprar e vender ações e ETFs que estão listados nos Estados Unidos, mas você pode comprar bonds, que são títulos de renda fixa emitidos por empresas, mas também pelo governo. Você pode inclusive comprar fundos de investimento, que é uma novidade que não está ali há tanto tempo assim, mas a Avenue já tem apostado bastante em trazer gestoras internacionais e deixar os fundos disponíveis para o seu cliente. E eles que saem na frente em termos de outros serviços que são novidades. Foi a primeira corretora voltada para o público brasileiro a permitir, por exemplo, investimento em ETFs irlandeses. Então, através da Avenue, você consegue fazer esse investimento direto na Irlanda. E a Avenue também tem, em conjunto, um serviço de banking, né? Você faz uma conta, você tem um cartão que você pode utilizar para viagens, te permite fazer algumas operações de transferência de dinheiro, você tem aquela conexão entre o dinheiro que está para investimentos e o dinheiro que está para uma viagem. Então, você pode, eventualmente, investir em um ETF de renda fixa e na hora da tua viagem, vender o ETF e mandar o dinheiro pro cartão para usar lá fora. Falei só bem da Avenue até aqui, certo? Porque como plataforma, eu acho realmente que eles são muito bons. Mas qual que é um dos principais problemas quando a gente fala de Avenue? Custos. Eu vou colocar desde já o xizinho e você vai acompanhar o raciocínio comigo. A Avenue, como primeira entrante, criou uma reserva de mercado. Ela já está na frente das outras. Isso traz ali uma motivação menor para a Avenue querer disputar preço. Ela já está na frente. Ela já tem bastante cliente, já está crescendo bastante. Então, conforme o tempo passa, eu venho notando um encarecimento nos serviços prestados pela Avenue. Não só do câmbio, que eu vou te contar quanto que custa, mas também na Avenue você tem ali um sistema de pontuações que te permite ganhar algumas corretagens zero, ou seja, a corretagem lá é cobrada. Só não vai ser cobrada se você tiver ali uma determinada pontuação. E outra, tem também uma taxa de inatividade, o que estimula você a ficar mexendo na carteira. Mandou investimento, deixou o dinheiro investido, quer deixar para o longo prazo? Se você não mexer em nada, eventualmente vai incidir algum custo
custo por não fazer nada. Isso é uma coisa que eu não gosto. Você motivar o cliente a se mexer para você capturar esse dinheiro da corretagem. Mas em termos de custo, para falar objetivamente quanto que sai, a tabelinha que você vai ver agora mostra a matriz de custos de spread da Avenue. Você vai ver que quanto mais dinheiro você tem na plataforma, mais barato fica esse spread, e quanto maior o tamanho da remessa que você fizer, também barateia o spread. Então, se você é um cliente que tem acima de $200 mil lá na Avenue e manda uma remessa em um determinado mês que é maior de R$1 milhão, você consegue o menor spread possível, que é esse númerozinho que está mais à direita embaixo na tabela que apareceu no vídeo para vocês. Seria um spread de 0,5. Mas olha como você tem que ser endinheirado para conseguir chegar até esse custo. O padrão é perto dos 2%, com um detalhe. Se você faz aquele câmbio que executa na mesma hora, fechou o câmbio, o dinheiro já vira dólares, é mais caro ainda, que é o câmbio imediato. Vai custar em média 2,5% por remessa. Agora vamos falar do Banco Inter aqui, uma plataforma que veio com a proposta de competir com as outras que já estavam consolidadas no mercado, e ela tem ali uma ideia de ser mais democrática ao investidor de varejo. Tem custos mais transparentes e mais baixos do que a média dos outros. Vou começar falando aqui a nível de serviço. Você acessa o home broker, você pode comprar e negociar ativos nos Estados Unidos, você ainda não tem a parte de ETFs irlandeses, você tem agora uma plataforma de investimentos que está se desenvolvendo, então eles colocaram bonds, que são os títulos de renda fixa, você já consegue comprar. Ainda não tem fundos de investimento, mas eu conversei com o responsável da plataforma que está nesse exato momento gastando tempo para escolher os fundos que ele quer trazer lá para o Banco Inter. Então, em breve, você vai ter novidades em nível de serviço, mas eles ainda estão um pouco atrás em comparação, por exemplo, com a Avenue, que eu acabei de te mostrar, uma plataforma que é mais completa em termos de produtos. E outra coisa, eu testei as plataformas. Eu acho que o caminho para se investir no Banco Inter é um pouquinho mais complexo. Você acaba se atrapalhando um pouco mais na plataforma, até porque o Banco Inter é uma corretora também de ativos brasileiros. Você vai fazer seus investimentos no Brasil, você vai fazer consórcios, financiamento e também o investimento internacional. Então mistura tudo. Se você não estiver habituado a navegar pelo aplicativo, você pode se perder um pouco mais. Não acho o serviço ruim, mas ele não é tão completo como o da Avenue. Então eu vou colocar aqui um tracinho de lado, neutro, talvez com um viés negativo se a gente comparar com o nível de serviço da Avenue. Mas em termos de custo, eu vou colocar eles como favoráveis, porque no Banco Inter, como eu falei, você não tem corretagem, então você já sabe, qualquer compra que você fizer não vai ter uma taxa de corretagem comendo os seus dólares. E é muito claro de entender como funciona o câmbio. Tem a segmentação do Inter. Então o cliente que tem mais dinheiro, ele é um cliente Inter-Win, que tem acesso ao menor spread. O cliente que acaba de chegar na plataforma, que ainda não tem dinheiro lá, ele pega um spread de 1,5. Só que 1,5 já é mais baixo do que todas as outras, como um ponto de partida. E só para vocês terem ciência, no Banco Inter, se você tem até 50 mil reais, você é considerado um cliente interdigital. De 50 mil até 250 mil, você é considerado um cliente Inter-One. De 250 mil a 1 milhão, você é considerado um cliente Inter-Black. E acima de 1 milhão, você é considerado um cliente Inter-Win. E isso impacta o teu custo. E aí o spread para o cliente interdigital, como eu já falei, é 1,5%. E o spread para o maior cliente do Banco Inter, esse cliente Inter-Win, de 0,99. Então você tem a possibilidade de descer bastante o custo em relação ao que a gente discutiu nas simulações. Próxima corretora que vamos falar hoje, XP Investimentos, talvez a corretora mais conhecida aqui por todos os investidores do mercado brasileiro, porque é a maior em termos de volume de mercado. A XP domina aqui o mercado brasileiro. E quando ela iniciou esse serviço de investimento internacional, eu tive uma expectativa, talvez ingênua, que a XP, como sendo uma corretora grande, entraria com tudo nesse mercado para ganhar, concorrer, principalmente por preço, mas não foi muito isso que a gente viu. XP entrou como uma das mais caras em termos de spread, mas vou falar primeiro do serviço. Em termos de serviço, eles estão melhorando muito. Não acho que tem uma usabilidade tão boa, que as coisas sejam tão organizadas, que você se localize tão facilmente dentro do aplicativo XP. Acho uma plataforma confusa. Então tem muitos produtos oferecidos, você também compra, além dos ETFs e ações, você pode comprar bonds, você pode investir em fundos internacionais, e a XP eu acho que é a corretora que está mais à frente nessa etapa de seleção de fundos internacionais para trazer para a plataforma, que eles têm um núcleo de pesquisa muito forte, mas em termos de usabilidade de plataforma, eu acho ali um pouco mais confusa. Então eu vou colocar um X, deixando claro que eles têm um leque de produtos legal, melhorando a cada dia que passa, mas ainda meio confuso de entender. Além disso, na parte de banking do cartão viagem, que eles também têm integrado ali no serviço deles, muito em breve eles vão liberar o serviço de euros e libras. Então você que quer viajar na Europa e passar por países de moedas diferentes, pode ser mais interessante do que ter apenas um cartão que é só em dólar, mesmo, como eu falei, que ele funcione em outras moedas. O
custo na XP funciona de maneira semelhante à Avenue. Quanto mais dinheiro você já tem na plataforma, mais barato fica o spread. Quanto maior a boleta, né, o montante que você está querendo enviar, também barateia o teu custo. Só que você tem ali uma etapa a mais. Na XP você tem muito aquele serviço de assessoria que atende de fato o cliente. E parte dessa remuneração do câmbio, ela serve para remunerar o assessor. Então, por mais que a XP tenha um custo padrão, que eu vou mostrar a tabelinha para vocês, acontecem muitas negociações individuais. Então, um cliente que tem um escritório de agente autônomo que atende ele, tem uma mesa de câmbio, às vezes pega um custo diferenciado. Ou o cliente que negociou melhor que o seu assessor, o assessor topou abrir mão de parte da receita para operar o dinheiro daquele cliente. Eu vou mostrar, portanto, o custo base. Então, a tabelinha que você vai ver agora mostra aquela matriz de tamanho de cliente por tamanho de boleta, e vocês vão ver aqui que o cliente private, que é aquele que tem mais de 10 milhões na conta, se ele mandar uma boleta maior do que 500 mil, ele chega ao menor spread possível, que seria ali no caso 1%. E o custo de partida, ele tá ali perto dos 2,25, 2,30. Então a XP, ela parte de um custo que é um dos mais altos, e mesmo que você tenha muito dinheiro, você não consegue diminuir tanto como você conseguiria se fosse um dinheirado na Avenue ou até mesmo no próprio Banco Inter. Então, para a XP, vou colocar um xizinho em termos de custos. Isso que eu nem falei da corretagem, que é cobrada também a depender do tamanho da movimentação que você faz. Isso vai pesar no seu bolso. A gente tem que ter ciência do dinheirinho que a gente está pagando para cada parte do serviço. Vamos falar da Nomad? A Nomad foi uma das únicas corretoras que vão ser apresentadas no vídeo de hoje que a gente não conseguiu falar diretamente com a equipe. Então esse é um ponto negativo. Teve uma dificuldade de agenda. Obviamente a gente da Finclass, a gente quer ver também o interesse da plataforma em conversar com a gente. A conversa ainda não aconteceu, mas ponto positivo para a Nomad, muitas das informações estão bem transparentes no site. Então você consegue olhar lá e entender muito bem, coisa que em outras plataformas você tem uma dificuldade imensa de encontrar quanto que vai custar para você de fato. A Nomad, ela tem a plataforma de serviços com acesso a ETFs listados nos Estados Unidos, ainda não Irlanda. Você tem um cartão atrelado à conta investimentos que você pode utilizar, mas atualmente apenas em dólar, não tem euro nem outra moeda. Você tem já acesso a uma plataforma de bonds, de renda fixa, fundos de investimento ainda não, mas deve ser algo implementado muito em breve, porque a tendência é que todas as corretoras estão seguindo. E na Nomad tem um esquema interessante que funciona quase como um programa de fidelidade, que é o Nomad Pass, que é um sistema de pontuação que quase tudo que você faz dentro da plataforma te dá uns pontinhos. E esses pontinhos vão se acumulando e barateando os custos da plataforma. Então, a cada $1 de câmbio que você faz, você ganha um ponto, por exemplo. Cada vez que termina um mês, cada dólar que você tem parado ali na tua conta de investimento também vai te render um ponto. Então, se o investimento que você já tem te ajuda a pontuar, é uma questão de ir empilhando esses pontos, de acumulando eles ao longo do tempo. E aí isso faz com que você avance os níveis, conforme essa tabelinha que está aparecendo na sua tela, né? Nível 1 até 1.000 pontos, nível 2 de 1.000 a 5.000, e quando você passa de 20.000 pontos, você está no nível 5, que é o nível mais alto ali da corretora Nomad. E aí isso impacta o custo, conforme esta outra tabela que agora aparece, que está mostrando ali por linha, nível 1, nível 2, 3, 4 e 5, e os benefícios que a plataforma te oferece e os custos que ela impõe a você. Então no nível 5, que é o maior nível de segmentação, você vai ter um spread ali de 1%. E o custo de largada, quando eu acabo de abrir uma conta, tá em torno de 2%. Eu gostei da plataforma. Ao utilizar, eu senti que eu me localizei bem, eu consegui fechar bem uma remessa de câmbio. Ela não é tão boa, eu vou falar, acho que a Avenue a gente pode falar desde já que em termos de plataforma, serviço, leque de produtos, ela tá na frente de todos. Então eu vou colocar aqui em neutralidade, porque eu tenho que ser obrigado a olhar ao melhor serviço que a gente tem disponível, que na minha opinião ainda é o da Avenue. Mas em termos de custos, eu acho que esse sistema de pontuação, ele não é tão difícil de pontuar, porque o próprio saldo que você tem no final de cada mês e cada dólar que você tem investido ajuda nesse processo de pontuação. Então eu acho que não é tão difícil você subir no nível de pontuação para ter um spread mais camarada, que machuque menos o seu bolso. Então por isso, obviamente não tão bom como o Banco Inter em termos de custo, mas eu coloco um sinal de positivo aqui para a Nomad também. E agora, pessoal, momento vergonha. Vamos falar de algo ruim, que é o nosso papel aqui da Finclass também. A gente é militante em prol do investidor de varejo, a gente quer empoderar os investidores. Para isso a gente precisa de custos que sejam justos, a gente precisa de um serviço que funcione e, principalmente, transparência. O BTG peca e muito. A gente teve conversas com o time do BTG em termos de plataforma, não achei muito fácil de se localizar, péssimo para encontrar informações
informações, você não tem uma informação que te direcione para a verdade objetiva, pra você ter certeza que, tá bom, entendi, é isso que eu vou gastar. Você não encontra. E olha, pessoal, modéstia à parte, mas eu sou malandro de plataforma, eu sei mexer e eu tive muita dificuldade em encontrar. Então, vamos conversar com os responsáveis das plataformas para pegar essa informação direto da fonte. Falamos com o time de investimentos, com o time de produtos. Então, primeiro, para falar de serviço, eu não gostei muito da plataforma em termos de usabilidade, mas a plataforma em termos de produtos está crescendo bastante. Já tem uma plataforma de fundos internacionais muito legal e o time que seleciona os fundos para essa plataforma é um time muito competente. Você também pode comprar bonds, pode comprar títulos de tesouro, comprar ativos negociados nos Estados Unidos. Ainda não pode comprar ETFs irlandeses, isso ainda está nos planos do time, mas não tem qualquer prazo ou previsão para isso acontecer. Em termos de cartão viagem, você também tem aquele cartão BTG integrado à conta investimentos, mas ainda não tem a possibilidade de comprar outras moedas além do dólar. Eu vou colocar aqui um xizinho no BTG em termos de serviço, por essa questão ser difícil de se localizar, difícil de encontrar as informações, uma cara ali que parece que está omitindo algumas coisas importantes e também pela plataforma em si ser mais difícil de se localizar, pelo menos na minha percepção. Agora, em termos de custos para o BTG. E vou fazer um xizão bem maior aqui. Porque o BTG não pode divulgar os seus custos. Inclusive, a pessoa que me atendeu da plataforma, acho que ela trouxe o máximo de informações que ela podia, até esbarrar nas orientações da própria empresa, né? Ela não quer perder o emprego dela também. E existe uma diretriz interna de não compartilhar com o mercado e também com os seus clientes o custo. Eu acho um absurdo isso, pessoal. Foi até uma frase minha na conversa. Eu falei, poxa, eu, como analista profissional à frente da Finclass, tô tendo essa oportunidade de falar com os responsáveis aqui num call direto com a pessoa e a chance da gente pegar a transparência que a plataforma deles não entrega, e a resposta é, não posso te passar esses custos. Eu falei, poxa, se eu não tenho acesso a essas informações, imagina o cliente de vocês. Deve ser frustrante, não concorda? Então, por enquanto, fica ali um xizão vermelho. Se alguém do BTG tá assistindo esse vídeo e quiser me chamar para uma conversa, eu vou ter o maior prazer de falar e a gente pode mudar esse xizinho no futuro para um certinho, quem sabe? Desde que a gente saiba quanto que custa. E vamos falar aqui da Interactive Brokers, a sigla, a abreviação aqui, IBKR. De todas que a gente falou até agora, ela é a única que não foi fundada para atender o público brasileiro. A Avenue nasce, ela é uma corretora sediada lá fora, mas ela nasceu para pegar o público-alvo brasileiro. Todas as que a gente falou até aqui, também. A Interactive Brokers é uma corretora gringa, ela é listada lá fora, presta serviços para clientes do mundo inteiro. E mais recentemente, começou a ter um interesse no mercado brasileiro. Eu tive uma conversa muito legal com a responsável por América Latina lá na Interactive Brokers, e ela me falou que eles criaram uma página em português já para melhor receber o cliente brasileiro que está interessado. Eles admiram o tamanho do nosso mercado e essa vontade dos investidores de começarem a diversificar, e eu acho que isso abre possibilidades, porque é uma corretora muito boa em termos de produtos, é a mais completa. Eu vou colocar um certinho aqui no serviço, mas eu vou explicar porque tem um porém aqui. Em termos de produtos, eu acho que é a melhor. Fundos de investimento, eles têm uma parceria com um hub chamado All Funds, que permite que você invista em fundos do mundo inteiro. Muito prático e fácil de encontrar aquela estratégia específica que você estava namorando. Você tem bonds, você pode acessar ativos nos Estados Unidos, mas também comprar ETFs irlandeses, você pode ter um pezinho lá, um pezinho cá, muito aberta, muito flexível. Quais são os poréns? Ela não é tão fácil de mexer. Ela é complexa. Os caminhos não são tão intuitivos. Então eu já deixo aqui desde já que a Interactive Brokers é uma recomendação para aquele investidor que é um pouquinho mais experiente com plataformas. É uma plataforma livre que não tem o seu próprio serviço de remessa. Veja que todas que eu falei, elas fazem o serviço de corretagem internacional, mas também fazem o serviço de mandar o teu dinheiro. Inclusive, elas até meio que te amarram, né? Se eu tô na Avenue, eu meio que tenho ali quase que uma obrigação de mandar o dinheiro pela Avenue. Aqui não, aqui é uma corretora. Então você manda o dinheiro da onde você quiser. Você tem menos conveniência, porque você vai ter que achar um serviço terceiro, independente para mandar o seu dinheiro. E a parte boa é que isso te permite negociar spreads melhores. Então, você quer usar um serviço, por exemplo, como o Remessa Online, que te permite mandar o dinheiro, um serviço independente. A sua conta da Interactive Brokers recebe o dinheiro do Remessa Online e tem um custo já bem mais competitivo que XP, que o próprio BTG, que não deu muita transparência, mas a gente sabe que é meio caro, e a Avenue, que também tem um custo ali de 2% em média. Então, se você tem um bom relacionamento, uma maneira de mandar dinheiro mais fácil, está habituado a ter contas abertas em diferentes plataformas, você já vai se direcionando para o nosso favoritismo aqui da Interactive Brokers. Agora, em termos de custos, como a gente não está
falando de uma empresa que presta o serviço de mandar o dinheiro, a gente não tem a mesma base de comparação. Aqui a gente não vai analisar o custo da Interactive Brokers em termos de spread, analisar custo de corretagem. Eles até oferecem um plano de corretagem zero para quem é residente dos Estados Unidos. Então, se você mora no Brasil e quer investir lá fora, você vai ter que pagar a corretagem. Só que é uma corretagem justa, vamos dizer assim. Ela é bem baratinha, ela parte de 0,005 centavos de dólar para cada operação. Então, um custo bem leve. Não vou falar que é zero porque existe, mas ele é muito leve. Então, em termos de custo de operação, pode ser um pouquinho mais caro do que o Banco Inter e a Nomad, que tem corretagem zero, mas já é muito mais barato do que a corretagem que a Avenue, a XP, que o BTG podem te cobrar. Então, eu vou colocar um certinho, tanto porque os custos de corretagem são baratos, quanto porque é uma plataforma totalmente transparente. Não tem nada escondido. Você quer saber como funciona? Você vai encontrar um FAQ ali, as perguntas frequentes, muito bem resolvido, atendimento agora em português. Então, é uma plataforma que eu particularmente gosto muito. Se você é mais experiente, se você não se incomoda de ter conta aberta em mais corretoras, se você não se incomoda de eventualmente ter um trabalhinho um pouco maior na hora de declarar o imposto de renda, mas você está interessado em produtos diferentes, flexibilidade de usar, possibilidade de mandar uma parte do dinheiro para a Europa e a outra continuar nos Estados Unidos, Interactive Brokers acaba sendo a nossa predileta. Se você não quer ter esse nível de dificuldade, mas você também tem uma sensibilidade de preço, não quer gastar muito nesse spread cambial, principalmente corretagem, uma alternativa que você poderia considerar é o Banco Inter. E como eu falei, não tem o serviço mais fácil de se localizar, mas é muito transparente e tem um custo que é um dos mais competitivos entre as corretoras que prestam serviços para brasileiros. Agora, se você não é tão sensível a custo, ou eventualmente se você tem um bolso mais fundo, um patrimônio maior, que consiga baratear o custo de uma plataforma como a Avenue, por exemplo, como eu falei, em termos de serviço, é muito interessante. Então, para quem tem mais dificuldade com plataforma, ou para quem quer um apoio melhor na hora de declarar o imposto de renda, talvez como plataforma e usabilidade, a Avenue esteja na frente. Então, esse é o meu papel aqui, né? Oferecer para você as ferramentas, falar como que funciona o jogo, para que você decida do outro lado o que melhor se encaixa para você. As minhas necessidades são diferentes da sua, do fulano, do ciclano, então você precisa avaliar com as ferramentas e as cartas postas à mesa. E se você quiser se aprofundar mais nessa questão, a gente tem na Finclass relatórios completos. Inclusive o vídeo de hoje, ele nasce de um relatório completo que a gente fez para os nossos assinantes, que aí vai aprofundar muito mais esses detalhes, as características, de fato os produtos que cada corretora tem, o impacto real em análise de longo prazo, as diferentes maneiras de investir no exterior, inclusive aquela discussão se você deveria mesmo investir direto no exterior ou se não vale a pena começar por um ETF baratinho que está aqui no mercado brasileiro. Tudo isso a gente traz para os nossos assinantes com todo o devido acompanhamento. Então, se você quer entrar de cabeça nesse mundo, você não pode esperar nem mais um segundo. Abre a descrição do teu vídeo que vai ter um link especial para você fazer parte dessa grande comunidade da Finclass. Se você gostou do vídeo de hoje, quer deixar ali um comentário, uma crítica construtiva, ou quiser pedir até mesmo uma outra corretora que eu não tenha falado aqui hoje, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em voltar aqui e gravar a parte 2 desse vídeo para você. Um grande abraço e até mais, pessoal!